Então, gravando. Então, é com muita satisfação que retomamos agora, 2026, a nossa série de encontros da nossa comunidade Retail Power Academy, hoje com o Marcos Morrone, nosso querido companheiro de comunidade, né? Além de ser um expoente do varejo de uma forma geral, especificamente na sua área, que é o design de varejo. Ele fundador da No Varejo, né, uma empresa super tradicional e repleta de clientes e cases de sucesso, né? E o Marcos vai trazer hoje para nós aquilo que ele viu de mais importante na Euroshop, que junto com a NRF formam os dois maiores eventos globais de varejo, né? A Euroshop na sua 60ª, foi isso, edição, quer dizer, 60, não vou dizer 60 anos, porque ela acontecia a cada 2 anos, e agora o Marcos me informou que é a cada 3. Então, são 60 eventos, né, dessa feira. Ela tem uma característica mais de feira, não é? Com diversos expositores, diversos pavilhões dedicados exclusivamente a alguns temas como iluminação, como refrigeração e assim por diante. Bom, eu vou deixar o Marcos assumir, agradecendo a presença dele e de todos vocês. Marcos, seja bem-vindo, obrigado pela participação. Legal, boa noite a todos, eu que agradeço o convite. Eu fiz um resumo, né, bem resumo, para se adequar ao tempo de apresentação, e separei o que eu achei de mais relevante na feira, né? Mas antes, eu separei aqui, a gente estava até discutindo, eu separei aqui uma tela, né? Como esse ano a feira fez 60 anos, eu resgatei aqui um pouco da história da Euroshop, trazendo a primeira edição, uma visão geral, né, dos stands, do display, só para ter uma visão geral e informações básicas sobre a feira, né? Ela iniciou com 333 empresas, você vê, começou já forte para a época, expondo, 11 países, foram 30 mil visitantes, 17.200 metros quadrados de área, e como eu havia dito para o Ricardo, inicialmente ela era de 2 em 2 anos, né? E só para dar um flash, ela surgiu até em função da chegada do autosserviço, né, na Europa, que chegou no final da década de 50, começo da década de 60, na mesma época que veio para o Brasil. Então, eu até fiz um post em relação a isso, que foi uma revolução, essa mudança de comportamento de compra. Então, essa feira, ela surgiu para suprir essa necessidade e dar um chacoalhão, não só no varejo, mas na indústria, nos fornecedores de equipamento, enfim, para rever a cadeia como um todo e adequá-la a essa nova forma de se vender, né? Não vou me aprofundar tanto, mas era só para dar um highlight aí do início. Hoje, essa feira, ela ocupa de 16 a 17 pavilhões. São mais de 100 mil metros quadrados de área de feira. Então, são 1.830 empresas, 135 países, e agora a feira passa a ser de 3 em 3, já há algum tempo essa feira é de 3 em 3 anos. Então, para você realmente fazer essa feira, você precisa fazer uma preparação física anterior para poder ter perna para ver tudo isso. Eu brinco, mas é sério, porque quando você começa a ficar muito cansado, você passa a não absorver tanta informação. O físico te desconcentra. E essa feira é um bombardeio de informação, sabe? De vários tipos. As primeiras vezes que eu fui lá, nem consegui absorver, porque foi na década de 90, você não tinha acesso à informação como você tem hoje. Então, você chegava num lugar como aquele, com aquela tecnologia, saía informação pela orelha, né? Agora você vai aprendendo a ver a feira com o tempo, então você consegue extrair. E você tem acesso a muita coisa hoje virtualmente, né? Mas a feira é uma experiência única.
Como eu falei, é uma feira tátil, visual, você tem que estar presente mesmo, né? E ela é dividida agora em 7, eles chamam de dimensões. Eles começaram com 3 dimensões na década de 60, e agora eles estão com 7 dimensões. As dimensões, como o Ricardo falou, são de diferentes pavilhões. Você tem tecnologia, iluminação, equipamento, refrigeração, os próprios escritórios de design, enfim, que completam todos esses temas que abordam o varejo. Eu separei, eu fiz um mix, né, de alguns deles e vou discutindo com vocês, e vocês podem ficar à vontade para interromper e perguntar e a gente discutir, tá? Bom, a primeira coisa que sempre me impressiona, agora um pouco menos, mas me impressionou muito, são os estandes dos próprios escritórios de design. Eles são verdadeiras fontes de inspiração para quem trabalha com loja, né? E tem 2 deles que me chamaram a atenção. Um deles é a Undas, que é esse aqui, né? Eu acho que tem uma tela, alguns estão com som, não deu tempo de tirar. Deixa eu ver. Eu acelerei um pouco só para mostrar como eles abordam. A Undas abordou, desculpa o dedão na tela em cima, tá? Mas ele é mais tecnológico, eu trouxe até um contraponto depois. Ele é mais tecnológico, você vê que tem muitas telas, você tem a realidade aumentada nesses QR Codes aí, nessas margaridas, que elas vão apresentando uma série de informações, e ela é dividida por temas, e cada tema está numa cor, né? E ela usa muito painel de LED, muita tecnologia, mas ela também trabalha os equipamentos de uma forma muito interessante. Olha lá, o bar uma cor, uma parte de farmácia numa outra cor, enfim. Então, a Undas trouxe um caminho, um viés mais tecnológico, né? E a outra é a Schweitzer. Essa Schweitzer, ela já é mais tradicional. Então, você vê que ela também simulou uma loja, mas ela deu um ênfase maior para o atendimento. Você vê ao fundo aqui tem um balcão de degustação, você tem os materiais mais simples, isso aqui é um papel, é um cartão macro ondulado, onde eles fazem toda a comunicação da loja, de testeira, de promoção, eles fazem tudo com macro ondulado, que é uma coisa legal também, porque é um material que você recicla, fácil de fazer, enfim. Eu achei bem bacana e com muita degustação, com muita experiência, com atendimento. E, no fundo, o que eu acho é que a mistura desses 2 escritórios que é um bom caminho para você fazer um projeto. Você ter tecnologia, mas manter a humanização. Se você não tem um desses 2, você fica com a loja capenga, né? Eu acho que sabendo utilizar no projeto esse equilíbrio, eu acho que é o melhor dos mundos, né? E é o que a gente procura fazer nos projetos que desenvolvemos no escritório, né? Um outro ponto que eu achei muito importante e que a gente observa muito quando vai a essa feira é a apresentação de novos materiais. Quando eu falo novos materiais, é o mesmo material com utilizações diferentes. Aí você vê, por exemplo, o papel, o papelão, o plástico, muito trabalho sendo feito em impressoras 3D. Antigamente, isso tudo, essas máquinas estão caindo muito de preço, né? Antigamente, você prototipava nessas impressoras em 3D. Hoje, você pode fazer uma mobília com esses equipamentos num custo bastante razoável, quando é um equipamento especial, tal, que antigamente era impossível você fazer. Então, para a nossa equipe de criação, por exemplo, o limite, você expandir suas ideias, está diretamente ligado às referências e produtos que você tem, né? Se você tem limitação de fabricação ou de produto, a tua criação, ela, de uma certa forma, a régua vai até onde os produtos nos permitem, né? Então, você tem aqui os moods de materiais, de diversos materiais, mobiliário sendo feito em impressora em 3D,
né, e vários tipos de peça, com dobradura, com papel, com cartonado macroondulado, seja lá o que for. Então, achei muito interessante esses materiais, né? Muita coisa, às vezes, na feira, você vê, mas isso vai entrar, depois de 2 edições da feira, você começa a ver nas grandes redes varejistas de fora, aplicadas nos seus supermercados, porque ainda são peças que não são tão acessíveis, né? Cada vez mais, né, o tempo está encurtando muito, mas a gente tenta, no olhar da feira, trazer coisas para o Brasil que são factíveis. A gente tenta tropicalizar ou no nosso projeto ou trabalhando os fornecedores que a gente tem para a gente expandir o nosso recurso, né? Então, o olhar da feira tem que ser dessa maneira, porque senão você fica só no encantamento, né, e não consegue traduzir, porque é inviável em termos de custo, importação, seja lá o que for. Bom, aqui é o estúdio, era o Undas, mas eu vou mostrar agora mais, deixa eu tirar o som aqui, os ambientes que eles formaram, e aí você vê bem a composição entre o equipamento, a etiqueta digital, as telas de fundo, e a forma como é apresentado, né, como eles compõem tudo isso de maneira a potencializar a exposição. E todos eles estão vendendo 360. Você entra num escritório desse, ele te vende tudo. Não é que eu vou procurar o painel digital com um, equipamento com outro, iluminação com outro. O equipamento já é criado de um tipo de um Lego, onde você já recebe todos esses materiais perfeitamente encaixados. E você não vê fio aparente, você não vê nada, com acabamento impecável, né? Então, achei legal nos mobiliários esse tipo de coisa, né? A mesma coisa, né, para alguns outros balcões, né? Você vê, no caso desse balcão aqui, no próprio vidro você já tem uma tela, que quando a tela está desligada, ela continua dando a transparência para o produto. Mas você tem numa face, você pode usar numa face principal, é quase que uma película que ela recebe imagem, né? Você controla. E os equipamentos normais, você vê que está tudo agregado, né? Você tem a tela, o equipamento, o tablet com informação, a etiqueta, tudo em perfeita harmonia na exposição do produto, né? E os equipamentos mesmo os mais simples, né? Você percebe que tem muito equipamento com canto arredondado. O canto arredondado facilita muito o layout. Ele deixa o layout mais fluido, né, tirando as pontas dos equipamentos. E a gente conversou muito, eu vou tocar nesse assunto, eu fiz parte até do grupo, né, dos notes de 60 a mais que a gente estava estudando, né, Ricardo? O Migliano, a gente estava estudando isso, e eu vi que isso vem avançando muito lá e vai muito de encontro ao que a gente veio pesquisando. A gente está quase 2 anos pesquisando esse público note, né? Eu continuo, enfim. Falando agora sobre os balcões refrigerados, eu achei que eles deram um salto, embora já tenha alguma coisa aqui no Brasil, eu vi que agora, não só o equipamento, mas toda a comunicação, material de retaguarda, ou todo o material de ponto de venda, com uma preocupação muito grande com o consumidor, né? Assim, de fazer o produto para o consumidor. Você via antes equipamentos com uma estrutura muito pesada. Você vê agora que eles são todos envidraçados, né? E eles dão total transparência para a exposição do produto. Definitivamente, eles estão deixando o produto como protagonista, que é o que deve acontecer num ponto de venda. Então, você vê mesmo os balcões curvos, essas ilhas aqui, olha que beleza, totalmente transparentes, né? E mesmo aqui, é quase que uma gôndola, ela é encapsulada por essa parte de envidraçada. Então, você vê que a iluminação é praticamente embutida, você vê em alguns cantos aqui, você nem percebe a iluminação. Então, eu acho que o equipamento está em harmonia mesmo, e ele funciona como um pano de fundo para você deixar o protagonismo com o equipamento.
tá? Aqui mais alguns que eu também achei legal, é que eles estão, antigamente você tinha o equipamento por si só o equipamento, agora eles estão fazendo uns adendos aqui, ó, para você valorizar alguns produtos, o balcão é normal, chega uma hora que ele dá uma verticalizada aqui, e você cria um ponto focal para algum produto, dentro da gama de produtos que é exposta, você quer dar um protagonismo com algum produto ou grupo de produtos, vocês têm, eles fizeram esse tipo de balcão, que você pode tanto verticalizar, dando destaque, como horizontalizar também, e de várias maneiras diferentes. Por exemplo, nesse caso aqui, né, essa bandeja ainda ela fica girando. Então, você cria um ponto focal no balcão e você vê que ele é totalmente de vidro, né? E tem iluminação em algum ponto aqui escondido que você não vê, né? Então, é muito legal. Aqui na verticalização é um balcão de açougue, mas você tem os produtos mais importantes, você pode fazer um destaque e você pode fazer um cross-selling aqui com vinho, por exemplo, criando na esquina um ponto focal potente, né? Então, são coisas que eu achei legal. Olha esse equipamento aqui, ele parece já obsoleto. Olha a estrutura dele. Pesado, rouba a cena do produto, o produto fica atrás, você não está vendendo equipamento aí, né? Você tem que vender produto. Então, eu deixei essa pequena foto aqui para ter um contraponto, para realmente se entender a importância de você ter equipamentos adequados, né? Na realidade, quando um cliente vai na loja, ele não vê a iluminação, ele não vê o equipamento, ele não vê a comunicação, ele tem uma sensação. E a gente é que tem que ter, com todas essas ferramentas, saber regular todas essas ferramentas para que o cliente, quando entre na loja, tenha uma experiência memorável, como a gente fala, né? Então, você precisa ter o conhecimento de tudo isso e saber usar, né, para você traduzir isso num layout fluido, adequado, para criar uma jornada correta, enfim, uma sequência de produtos. Então, essas são as nossas ferramentas, né? Então, a gente fica muito atento a isso. Esse outro aqui também eu achei um equipamento bacana, porque eles são aqui 2 self-checkouts. Mas, na realidade, você pode utilizar no momento de pico, esses 2 self-checkouts, eles, na realidade, estão embaixo de uma esteira. Então, você tem o checkout normal com a esteira, e se, de repente, dos 30 checkouts que você tem na tua linha de checkouts, de finalização de compra, de repente, se existe um pico, ele pode ter 2 ou 3 esteiras dessa, que ela dobra, ela vira um self e dobra a finalização de compra. E a gente sabe que, para todos nós, que um dos problemas que a loja tem é a fila, é a finalização de compra. Então, eles apresentaram uma solução interessante, né? Que você consegue dobrar a tua finalização de compra. Deixa eu ver aqui. Pessoal, perguntas, pessoal. Perguntas para o Marcos. Apesar de que também eu deixei um espaço no final, mas podem falar agora alguma dúvida, alguma coisa. Fala, Ricardo. Então, só para comentar, o tamanho da grandeza desse evento que o Marcos está mostrando, tem um ônibus que fica circulando entre os pavilhões para você poder andar. E aqueles 100 mil metros quadrados que ele está dizendo, que é o que estava exposto, é equivalente, para a gente poder ter a noção de grandeza, é equivalente a 10 quadras. 10 quadras para você visitar de feira, é terrível. E quando você encontra um colega lá dentro, você fala, olha, você viu não sei o que lá? O cara fala, não. Você não viu isso, isso, isso? Ele fala, não. Aí ele te pergunta, e você viu isso, isso, isso? Você fala, não. E não viu aquilo? Eu falei, também não. Quer dizer, tem tanta coisa que ela te escapa pelos olhos, pelas mãos. Não dá para esgotar num dia só, né, Miguel? Não. Você vai lá 3 dias seguidos e não viu nada. Agora, Marcos, estou viajando aqui, né? Opa. Você está apresentando umas coisas aí
bem bacanas, novas. E 66, a sua abertura, né? Foi isso mesmo. O Carrefour, a primeira loja do Carrefour é talvez de 64 ou 3, alguma coisa assim. E o primeiro macro, também autosserviço, é de 66, se não me engano. Então, essa época realmente explodiu, e o grande formato, né? Os hipermercados, o atacado de autosserviço. Pô, sensacional aí o que Por você está isso, né, falando. Ricardo, que desde a primeira, você viu que mesmo sendo a primeira feira, ela já tinha números É, muito grandes, né, de espaço, de fornecedores, de visitantes, porque era uma carência muito grande e o pessoal estava sedento aí por informação, né, é. para E é trazer um principalmente movimento o que refrigerado para dentro da loja, porque antigamente você não tinha como é que você vai vender produto fresco se não tem um equipamento adequado para o cliente aberto, né, porque é autosserviço, o cliente tem que pegar. Então, é, a indústria desenvolveu muito nesse período, né? e é um movimento que começou na Europa, né? Nos Estados Unidos, a gente não teve essa mesma estratégia de grandes superfícies planas para supermercados. Eram supermercados convencionais, mas os Estados Unidos eles avançaram mais em lojas de departamento, né? O É, próprio Walmart, né? Ele começou vendendo não alimentos, depois que ele partiu para alimentos. E só para concluir, as telas, fiquei muito surpreso, gostei de ver teus exemplos. É a comunicação, é o retail media. E, né, tá aí pedindo passagem. A Miriam quer falar, Miriam, pois não. fica à vontade, Emiliano. Oi, professor. Sei que você falou aí do final, mas eu não queria perder o gancho de poder trazer aqui uma observação. A gente está na era do Customer Centric, né? A gente está falando de colocar o cliente no centro das decisões. Mas você está trazendo um ponto que também é muito importante e onde fecha o ciclo do 360, que é o Product Centric também. Porque aí você está falando do produto no centro das decisões, né? Você está falando ali que os equipamentos sim são importantes para criar um impacto visual, uma experiência, mas você está dando ênfase também no que o produto deve criar esse efeito. Então, realmente é um ciclo aí, né? Um ciclo de atendimento de excelência ao cliente, né? Então, muito bacana até aqui. Sei que a gente vai ver mais coisa. E queria complementar também com a observação que o caro professor Ricardo trouxe das telas. A gente está falando de loja física e e volta a repetir, não vai morrer. Mas aí tem muito menção do digital também. Então, a comunicação que traz aí a loja física sim existe, mas se você quiser, olha aqui, você consegue fazer uma compra através de uma dessa tela, através de um retail media. Então, até aqui tem sido muito bacana essa experiência e estou aqui aguardando mais. Ah, legal. Mas é bem isso, viu, Miriam? Esse equilíbrio, né? A gente fala, né, que a experiência completa com a marca, com o branding, você tem só fisicamente na loja, para ter experiência completa. Agora, embora você tenha, mas isso não implica que você possa ter outras formas de comprar, que ainda o ponto de venda tem um protagonismo muito grande, mas todo esse movimento que tá acontecendo vai dividir ainda mais. Mas é que tem tanta água para passar por baixo da ponte ainda, e que essas feiras são potentes dessa maneira, né? Você vê que tem muita coisa evoluindo. O autosserviço chegou nos Estados Unidos na década de 20, mas ele chegou com galpões que o verdureiro, o açougueiro, o cara do mercado, eles se juntaram e foram com a crise, né? Eles não tinham como manter os seus negócios, né? Com custos altíssimos e espalhados, eles alugavam galpões grandes e juntavam tudo. Mas, a princípio, eles juntavam de uma forma muito precária. E aí eles foram trabalhando, né, vendendo em autosserviço, mas aí
Na realidade, era mais mercearia que eles juntavam, produtos de mercearia. E quando chegou a parte de perecíveis, aí que a coisa pegou também e eles tiveram que trabalhar e evoluir. Tem até histórias muito interessantes, né? Que vocês devem conhecer a história do carrinho de supermercado que surgiu lá, que o carrinho de na realidade, eles vendiam com cesto só nessas lojas, e era um cesto de vinho. E aí alguém, desses lojistas, percebeu que o limite da compra estava ligado ao que ele poderia levar. E aquele cesto limitava a compra que ele poderia fazer, pelo menos dentro do supermercado. Então, ele criou o carrinho para você circular. Só que o pessoal ficava intimidado, eles não compravam eles não pegavam os carrinhos. E aí essa ideia não pegou. Até o momento que ele teve a ideia de contratar pessoas para ficar circulando pela loja, pegando o produto e pondo no carrinho para quebrar essa resistência. E assim que o carrinho começou a pegar dentro da loja. E aí as compras se multiplicaram por 2, por 3, por uma simples ação, né, de você ter como pegar todos os produtos que você queria. E como essa, tem várias situações interessantes, né? Como eles mediam antes, porque não tinha muita ferramenta de medir, o cara tinha muita loja, tinha que passar por todas elas, ele media pelas pilhas promocionais, ele passava pela loja e dizia, pilha alta, venda baixa. Se a pilha promocional está baixa, significa que estava vendendo bem, né? Então, são interessantes esses movimentos, né, que o varejo teve, né, até chegar nessa forma como está hoje. Então, tem muitas coisas, né, como essas telas aqui, voltando, de selfie, né, não só o self-checkout, como essas telas de finalização de compra de cafeteria ou outros lugares, até padaria hoje tem, elas são muito mais versáteis e muito mais baratas hoje, e elas têm muito mais informação. Até essa peça aqui é aquela ponta onde você segura no carrinho, né? Você pode fazer uma série de operações, você pode ter informação sobre o produto, você pode ter o layout de loja, aí você pode trazer, né, programar para ter uma série de informações. Já tinha, mas aumentou muito mais, eu acho que até, aqui é um filme, aumentou muito mais e o custo baixou bastante, né? E uma coisa que eu vi também, além de ter uma variedade de self-checkouts, né, evoluídos, eu não vou entrar no detalhe tecnológico, você também tem as máquinas de retorno de produto, né, que elas avançaram bastante. É muito utilizado na Europa e nos Estados Unidos. Aqui ainda está cada vez mais sendo utilizadas, né, mas elas avançaram muito também. E também a retira de produtos, né? Eles têm lá um produto do Clique Retire, também bem avançado. Indo para a precificação, né, e etiquetas de preço, o que acontece? Eu vou largar um por vez aqui. Está vendo que a etiqueta de preço eletrônica ela está na própria régua digital? Antigamente elas eram sobrepostas. Você pode ter tanto a sobreposta quanto a digital. E isso é programado independente da informação. Isso pode estar programado independente do que se passa na tira de gôndola, né? E o que é interessante aqui? Que essas etiquetas aqui, elas são touch. Se eu quiser, eu dou um toque nessa etiqueta, viu, Ricardo? Eu posso fazer uma diagramação maior para o 60+, por exemplo. Eu posso ter outras informações que, independente do resto da régua, que me passam informações na etiqueta de preço. Bem interessante. Se você tem a etiqueta normal, essa moldura aqui, vocês estão vendo o meu mouse, né? Essa moldura aqui é um LED, é uma fita acesa, né? É um LED, acho que ele muda de cor. Então, por exemplo, eu posso programar da central que determinado produto aqui, num determinado momento, vai ficar com essa moldura vermelha e significa está associado a uma promoção de produto.
que ela pode estar já programada por um determinado dia da semana e por um determinado período. Também posso deixar a etiqueta verde, por exemplo, ao redor, para falar que são produtos orgânicos, e tudo que está verde ali é um produto orgânico, né? Então, você tem o que era uma simples etiqueta de preço, e você vê que elas são coloridas, né? Você pode, elas ampliaram, elas potencializaram recursos, né? E que dá uma dinâmica legal para o espaço, né? O espaço fica vivo, né? Deixa eu ver aqui. Sensacional, né? Sensacional. Então, esse conceito, ou esse recurso, né, Marcos, vai viabilizar o conceito da imersão, né? Eu acho que a experiência imersiva, olha lá, a gôndola, ela vai ter telas no fundo, no perfil, se bobear até na própria prateleira, né? Porque está ficando cada vez mais acessível e a comunicação vai ser intensiva, né? E é isso, interativa. Essa coisa do touch, para mim, foi novidade, eu não sabia. Então, tudo que permite a interação né, potencializa a comunicação. Sem dúvida. E sabe uma coisa que eu percebi também, tanto visitando a feira quanto as lojas, é que antigamente você chegava no cliente, quando você estava discutindo sobre layout, ocupação de espaço na gôndola, né, para passar algum tipo de informação, o cliente ficava de cabelo em pé quando você tinha que utilizar alguma coisa entre a altura dos olhos e das mãos, porque é a parte mais, o protagonismo da gôndola está ali. E eu percebo que eles estão abrindo mão hoje desses espaços, claro que de uma forma comedida, para passar informação, né? Então, você ocupar cada centímetro quadrado da gôndola de uma maneira não significa que você vai vender mais. Às vezes, num tipo de informação, se você usar esse espaço de forma inteligente, ele é muito mais bem utilizado, às vezes, do que você colocar só o produto, né? Parece uma loucura o que eu estou falando, mas mesmo os corredores, né? Antigamente você deixava no limite para passar, o limite do corredor era para passar 2 carrinhos, 1,60 m, 1,80 m, dependendo do tamanho dos carrinhos. Hoje já não. A Sônia tem uma pergunta, Marcos. Oi, Sônia. Marcos, assim, eu vou nessa feira desde 94, né? Fui em várias edições. Esse ano, especificamente, não consegui, mas foi uma feira onde eu acabei vendo. A primeira vez eu ouvi falar em LED, a vez que eu ouvi falar em TensorFlex. Então, a gente ia e absorvia muita informação, né? Obviamente que na década de 90, até depois, 2000 tal, a gente percebeu que a gente ia, se informava, tinha aquela vontade de trazer para o nosso mercado de varejo, mas a gente não tinha o recurso interno, né? E os próprios fornecedores de lá não queriam vir para o Brasil, como a gente teve alguns exemplos de virem e não conseguirem ficar, por causa de imposto, uma série de coisas. Como que você enxerga isso hoje, né? Você indo esse ano, vendo coisas novas, vendo o retail media, que é uma coisa que eu acho que foi muito acelerada no Brasil, para o nosso prazer, né? Graças a Deus. Mas das outras formas, como que você vê isso dentro do nosso mercado para a gente levar para os nossos clientes, né? Eu trabalho também fazendo projeto, tal. Meus clientes são bem menores. Eu tenho uma dificuldade maior porque o cliente menor ele tem uma dificuldade de budget. Mas eu vejo também que a informação que vem a gente já tem um certo conhecimento, né? Como que você enxerga isso hoje para o mercado do varejo brasileiro com tanta informação legal? Sônia, excelente pergunta, hein? Eu acho que começa no teu olhar na feira, né? Você tem que ter um olhar na feira fazendo um filtro dos produtos que você acha que, de uma maneira ou de outra, você consegue trazer para o Brasil. Por exemplo,
a própria etiqueta de preço que eu acabei de mostrar com a moldura, nós já tivemos no nosso grupo, né, Ricardo, um fornecedor que desenvolve isso. Lembra disso, que ele fez uma palestra, uma apresentação? Então, já existem, né? Essa comunicação com macro-ondulado, eu estou falando porque eu já estou desenvolvendo essa etiqueta com fornecedor e a comunicação visual em macro-ondulado, em papelão para reciclar, etc., trabalhando fornecedores para já apresentar em algum projeto que a gente vai fazer. Então, é ter esse olhar, saber o que tem a ver com o nosso mercado e conhecer fornecedores que estejam dispostos a desenvolver com a gente. Já falei com fornecedor de comunicação visual também, né? E a gente está pensando até fazer um grupo para discutir isso, né? Para a gente ganhar força, né? Fazer um grupo de trabalho, a gente vai começar, só que é tanta coisa que o tempo é curto, mas a gente tem que fazer porque tem que desenvolver o mercado, né? E se a gente não tem toda a cadeia na mão, desde o cliente até todos os fornecedores, você não consegue, né? Então, é dessa maneira que a gente está tentando fazer. E tem coisas que a gente percebe que vão levar mais tempo. Tem muita coisa que eu nem trouxe aqui, né? Que é maravilhoso ver, mas não factível não adaptável, não dá ainda para o nosso mercado absorver. Às vezes, nem eles lá, viu? É como um Fashion Week, isso, algumas coisas. São coisas que você vê lá que apresentam que é só para mostrar tendências, né? Agora, mas não que vão ser aplicáveis. Eu queria compartilhar uma experiência com a Sônia, viu, Sônia? Essa tua pergunta achei muito boa. Quando eu trabalhei no Macro, eu fiz uma loja em Fortaleza. Eu era o gerente de operações alimentos. Aí tinha um colega não alimentos. Éramos em 3, e o futuro diretor da loja. E aí as condições mudaram, né? O que aconteceu naquela época? Plano real. E com o plano real, o nosso real ficou igual ao dólar. Eu corri, o Macro como uma empresa europeia, eu corri para os meus pares lá. E o Macro, Marcos, ele tinha um escritório, ele não tinha fornecedor de equipamento, né? O escritório fez o projeto, eu optei pela Arneg, não tinha Arneg no Brasil, a gente importou, e depois essa loja, a Arneg abriu a fábrica dela lá perto de Campinas. Foi uma compra de $1,1 milhão, enquanto que o orçamento mais barato que eu tinha no Brasil era $1,5 milhão, porque com a virada da moeda, o pessoal manteve o preço inflacionado, né? Converteu, Incrível, né? Esqueceram, entre aspas, de tirar. Então, eu acho que tem uma série de condições, e eu percebi isso quando o fator, né, o câmbio, a diferença é muito grande. Imagina hoje você importar recursos assim da Europa e dos Estados Unidos, fica inviável, né? Fica um retorno lá para cima. Enfim, né? É uma delícia, né? Falar. Não, tem. E só que colocando essa tela, acho que, não sei se é a última, mas depois tem umas outras coisas. Gente, a iluminação. Informar que, olha, mais 15 minutos, ô Marcos. Tá, então vou acelerar aqui. Tá bom. Então, tem a iluminação, sem dúvida nenhuma, ela tem um protagonismo nesse conjunto de ações do ponto de venda, né? E o que eu achei interessante no que eu vi, fora o que a gente já tem aqui também desenvolvido, né? A temperatura de cor ela é adequada por inteligência artificial de acordo com o tipo de produto, né? Então, você tem as diferenças aqui. Esse equipamento mostrava exatamente isso, como a luz, não dá para ver pelo vídeo direito, como ela ia se adequando de acordo com o tipo de produto, uma cor mais cítrica, ou mais quente, uma mais morna, né? E ela vai se adequando. E esse aqui, que eu vou ativar agora, ele simulava um ponto de venda, e aqui em cima tem uma TV. E essa TV, ela tem a mídia, né? A mídia dentro do ponto de venda. E quando aparecia um determinado produto,
a iluminação programada, ela forçava já para a localização do produto e adequava todo o conjunto de iluminação. Então, você tinha a Coca-Cola ali, você tinha o ponto focal na Coca-Cola, né? Modo de dizer. Então, era bem cênico o negócio, sem perder a iluminação do resto, mas eles conseguiam, através de uma luz mais amarelada ou um foco mais forte. Então, quer dizer, iluminação existe, isso na medição de cor, mas o que eu quero dizer com isso é a evolução desses equipamentos, né? E o custo é um custo que está caindo. Eu estou olhando meio de lado, porque eu estou trabalhando com 2 telas, tá, gente? A tela está num computador e eu estou olhando para o lado aqui. Então, o que eu achei interessante na iluminação foi isso, né? E aí, eu vou correr, mas eu separei o seguinte, gente. Isso foi um resumão, pelo tempo, do que mais atraente a gente viu. E a gente visitou várias lojas, mas eu peguei 2 lojas, uma na Alemanha e outra em Portugal, para passar rapidamente para vocês. Uma delas é a EDECA. A EDECA é a maior rede varejista alemã, tem mais de 1.000 lojas, e tem um sistema de operação misto. Eles têm lojas próprias, lojas terceirizadas, eles têm formatos diferentes, enfim, é uma grande operação que ela não tem só loja, tem banco, tem um monte de operação paralela aí que viabilizam, principalmente porque eles têm lojas de terceiros, né? Então, através do banco, eles viabilizam, eles têm linhas de crédito para viabilizar a expansão da rede como um todo, né? Tem a fábrica panificação, enfim, é uma gigante lá. E o que eu achei legal nessa loja, que sempre quando a gente projeta, a gente faz o seguinte, a gente fala muito da loja ter um storytelling, ela ter uma jornada fluida, né, que a gente precisa ter algumas premissas básicas. O projetar, expor produto, fazer um bom projeto, isso é obrigação. Quem quer ter um escritório, no mínimo, tem que fazer muito bem esse tipo de coisa. Agora, tem coisas a mais que fazem o cliente ir na loja A e não na B. E uma é o bem-estar, né? Agora, atendimento, preço justo, são coisas que a operação tem que fornecer. E, nesse caso, acho que eles juntaram algumas coisas que melhoram a loja como um todo, né? Essa loja, ela era uma loja que ela ocupou o espaço onde era uma fábrica de máquinas. Então, eles mantiveram a estrutura da fábrica e, na testeira superior, eles colocaram painéis em preto e branco com ou projetos da fábrica, né? Na ideia de conectar o pessoal da região com aquele tipo com a história da cidade, do bairro, né? Então, eu achei isso muito legal, né? E aqui eu trouxe 2 referências aqui, né? Mantiveram algumas luminárias industriais para conectar para conectar com o projeto, né? A panificação deles é muito forte porque é própria, né? Você vê que os corredores, como eu havia dito, são corredores largos, as pontas de gôndola arredondadas, e tudo isso tem a ver com os notes, com 60 mais, né? Eles precisam de um espaço mais fluido, eles precisam de menos atrito, né? Para não ficar batendo em ponta de gôndola. Então, você vê que eles já têm indiretamente, eles já têm essa preocupação, que eu achei muito legal. Seguindo, olha, que dá para ver bem isso, né? Olha os espaços como são generosos, as curvas, enfim. Eu acho que você atende o público 60 mais, o público Note. Se você atende bem esse público, você atende bem qualquer tipo de público. Então, você não é excludente, não é que você está fazendo uma loja para o Note, você está fazendo uma loja que é boa para eles também, né? Você vê que as etiquetas, né, os textos são bem claros, o preço bem evidente, né? E eles têm essas preocupações. Olha aqui, um banco, tem alguns bancos espalhados pela loja para a pessoa sentar, né? Você tem sempre o produto bem exposto, o porcionamento, como são pessoas, às vezes, são só o casal de idoso, ou só ele ou só ela, eles têm um porcionamento de produto menor, que você pode levar
tanto para fazer em casa, como eles também têm um aquecimento aqui que eles podem semi-preparar o seu produto. Então, ele se preocupa com o perfil do consumidor para atendê-lo, né, e para que ele leve o produto mais adequado possível para casa, né? Aqui, ó, mesmo na peixaria, você sempre tem a estufa, tem um pré-preparo, né? E você percebe, como eu estava olhando, falei, olha quanto cabeça branca tem aqui, ó. Olha a fila do check-out. Eu não parei para ficar atrás, eu estava indo para o final, estava a fila. Então, a loja realmente tem um viés, é preparada para esse público. E esse público, se você for ver o número que ele representa em termos de dinheiro, ele tem muito dinheiro, muito, de bilhões, sabe? Então, e no Brasil é a mesma coisa, porque a gente está pesquisando os números aqui no Brasil. Então, eu não sei porque ainda o supermercadista não se atentou a esse perfil de público. Porque quando você faz uma pesquisa aqui com esse perfil de público, ele se sente invisível na loja. Ele se sente mal atendido, desprezado, e ele é uma fonte de renda para o supermercado magnífica, né? Então, eu estou atento, viu, Migliani? Eu ainda estou atento nisso, estou procurando um cliente, eu vou fazer uma apresentação bem consistente e levar para alguns clientes para eles entenderem, né? E quando você leva números, né, é mais fácil de convencer do que levar só um projeto. Então, você leva os números, embasa e tem um projeto pré-pronto, fala assim, olha aqui, ó, como é possível, né? Viu, Marcos? Eu não tenho dúvida, e é isso mesmo, nós trabalhamos bastante nisso, e continuamos, viu? E você é bem-vindo, a hora que você tiver com a vida um pouquinho mais calma, quiser retomar, por favor. Legal. Tô na correria do dia a dia, mas não tô com esse projeto sempre, né? Você viu? E o segundo, rapidinho, que eu vou passar, mas eu acho que é muito interessante, essa loja em Portugal chamada Recheio, recém-inaugurada, é um cash and carry. E eles vêm com um conceito diferenciado, e a gente vem trabalhando muito cash and carry aqui no escritório, além das outras bandeiras, cash and carry está rolando ainda, né? As pessoas falam que está caindo a venda, tal, até pode estar, mas tem um movimento a gente trabalha com 3, 4 bandeiras diferentes, investindo em cash and carry, em atacarejos, cash and carries, etc. E esse recheio, ele é disruptivo, acho que o layout dele é bem disruptivo. Ele é dividido em 3 seções, até fisicamente. Ele tem essa primeira seção, aqui do lado esquerdo é a entrada da loja, você entra por aqui, que dá nesse corredor, do lado de lá é o checkout, que é a finalização de compra, às vezes eles fecham essa porta, e aqui tem o atendimento ao cliente, que atende tanto quem está saindo quanto quem está entrando. Aqui ela tem aquela maquininha que você pode pegar e escanear todo o produto, e na finalização de compra você tem um feixe de LEDs, né, de laser, que te fecha a compra no total. Se você quiser, você tem esse apoio, tem toda a informação aqui, pega isso, agrega no carrinho, acopla no carrinho, quer dizer, e vai. Entrando, você tem primeiro momento também que é segregado, que você tem a parte de perecíveis, que que aqui no Brasil eles começam já com os hacks, porque eles dizem que a compra pesada vem primeiro, e se você não colocar o perecível, vai amassar. Mas você tem recursos para ter a entrada da loja, uma entrada bonita, atraente, e ir para a parte de hack e fazer a finalização de compra na parte de perecíveis. Mesmo porque o perecível você vende semanalmente, a mercearia você vende mensalmente. Você quer pegar um hortifruti fresquinho, você passa toda semana, uma carne, um pão, né? Você tem uma recorrência no perecível. Já na mercearia, não tanto. Então, aí você tem essa parte da entrada, onde você tem o hortifruti. Aqui não está nem tão bonito assim, mas você tem também a peixaria. Aqui eles vendem alguns bichos vivos aqui, né, mas você tem a peixaria do lado direito, nessa segunda etapa, e do lado esquerdo você tem o açougue. Tanto a parte de atendimento aqui, né, como a parte nos verticais, e aí você tem também as soluções prontas, que eles têm essa preocupação.
e não deixam de ter algumas áreas de VM, né, trabalhadas, com produtos especiais, mesmo sendo um cash and carry. Passando para a terceira etapa, que é a mercearia, que você passa até por uma porta de vidro, você entra na parte dos racks. Mas na frente dos racks você tem uma bela adega. Uma adega muito simples, mas com uma infinidade de rótulos. Bom, e o vinho lá, eu não preciso nem falar, né? Então, você tem uma bela de uma adega, né? E aí você tem a divisão. Você tem várias pontas de rack, né? Você tem a ponta padrão, você tem a ponta com uma promoção especial, você tem uma ponta preparada para degustação e você tem uma valorização de categoria, por exemplo, né, que eu achei muito legal. Eles têm isso tudo bem preparado. Como também tem bem preparado o que a gente chama no nossos projetos de hierarquia da informação. Porque normalmente você chega numa loja, o pessoal põe cartaz de tudo quanto é lado, põe a promoção, põe campanha, põe preço, que acaba criando uma grande confusão. E quando a gente fala em hierarquia, tudo pode ser colocado, mas cada coisa no seu lugar, né? Um lugar para cada coisa no seu lugar. Então, você tem a parte de campanha, que tem uma altura e um posicionamento. Você tem a parte de preço, tanto na ponta quanto na lateral, né? Fugindo dos carrinhos numa altura que não pega. E você tem a sinalização de corredor. Então, você tem toda a informação organizada de maneira que você bate o olho e vê tudo, né? Então, isso parece uma besteira, mas é muito importante você trabalhar quando desenvolve um projeto, né? Eles dão um ênfase mesmo na parte de rack, na parte de congelados, onde fizeram essa onda aqui. A única coisa que eu assim, achei questionável, se precisa ou não, uma preocupação com o reciclado, né, de você separar os materiais. Eles deixam esses mini containerzinhos aqui para você separar. Não só para depois você dar o destino correto, mas como não tem embalagem, se eu quero pegar um determinado produto, uma embalagem na saída, eu tenho como pegar, né? E eles têm eu não separei tudo, mas eles têm um cuidado muito com a sustentabilidade, né? Eu só peguei esse ponto porque eu achei mais visível e interessante. E aí você vai para... Diga. Desculpa interromper, eu notei lá que o REC é mais baixo, né? O aéreo. Aqui, né? É. Eu acho que é devido à operação, o tipo de operação, né? Porque essa loja tinha inaugurado, a gente achou ela tinha inaugurado há 2 semanas. Então, não é que foi construída. Você vê na primeira foto que ainda tinha final de obra ali de limpeza, você percebe. Então, acho que a operação dele é dessa forma. Se usa empilhadeira, deve ter algum tipo de empilhadeira, mas às vezes aquela mais leve, né? Isso. E é por trás, viu? Por isso que tem uns cartazes aqui, porque ela vem por trás. Lembrou o Superbox. Lembra do Superbox? Fiz Superbox. Isso entrega legal, né? Mas vamos lá. E aí, bom, deixa eu ver aqui. E aqui a finalização de compra. Então, quando você tem esse equipamento, você devolve ele aqui, ó, que ele está aqui, e passa aqui com o carrinho e tem esse feixe aqui que ele já faz a leitura de preço, né? E os checkouts, né? Aqui são checkouts robustos, né? Para atacarejo. Olha o checkout deles, pequenininho, simples, tranquilo, né? E escaneia o produto, enfim, e a finalização de compra. Então, eu me virei nos 30 aqui, eu passei um pouco do tempo, mas eu acho que foi bastante informação, foram coisas interessantes, eu acho, né, que podem agregar no nosso dia a dia. Sensacional. Passou, não? Está aí, ó, 20h31. Vamos abrir mais para perguntas, mais algumas perguntas. Eu adorei, sensacional. Como é que eu desapresento aqui? É aqui em cima? Volta a guia, é isso? É lá embaixo. Isso aí. Aí? É. Apresentando. Parar o compartilhamento. Pá. Deixa eu fechar aqui. Alô? Oi? Estamos ouvindo. Eu pensei que tivesse caído.
E é isso, sabe? Eu procurei, legal, você né? sabe que foi eu fiz um compacto meio rapidão, mas eu acho que deu para ter um começo, meio e fim, contar história e tal, né? Fiz um ponto aí para a gente discutir. Bacana. E você foi com um grupo? Como é que foi, o Marcos? Eu fiz parte com grupo e parte só, mas fui Tá, com grupo. e esse grupo tinha varejistas ou era um... Grupo heterogêneo, tinha indústria, varejo e serviços. E o Eu que também achei eles legal, né? comentaram, hein? Assim, naqueles momentos de ou reunião, ou enfim, né? Comentários assim que te chamaram a atenção. Olha, tinha um grupo, inclusive, que trabalhava mais a retaguarda. Eu não trouxe retaguarda aqui, tecnologia na retaguarda e tal. O que eu percebo é que a inteligência artificial ela já está mais no ponto de venda, no front office, né? Mas ela trabalha mais o back office, a inteligência artificial e os recursos que podem ser trabalhados. Então eu vi eles comentavam muito sobre isso, né? Como trabalhar a retaguarda para oferecer uma condição de operação para a loja, né? Muitos fornecedores voltaram de indústria, né, de serviço, e de indústria principalmente, com ideias para desenvolver determinados produtos aqui, viu, Sônia? Eu acho que abre a cabeça do pessoal, sabe? E, inclusive, lá mesmo, eu achei 2 fornecedores que a gente já vai marcar aqui para falar sobre determinados produtos, porque a gente já tem a cadeia montada. Eu tenho o cliente, tenho o projeto e tenho onde colocar. Então, se ele se interessar, e eu costumo colocar os fornecedores direto em contato com o cliente, porque ninguém vende melhor o produto do que o próprio cara que fabrica, né? Eu acho que Quem vai uma fechar cadeia é o saudável. cliente, né, Marcos? Não tem jeito, tem que ser. Só para fazer um adendozinho, na na Euroshop passada, né? Não a passada, a retrasada, a gente vai conversando com nos stands, tal, perguntando. Quando a gente falava que era do Brasil, eles achavam super legal, ficavam conversando, mas aí eles falavam: ah, mas a gente não atende o Brasil por causa disso, por causa daquilo. Então, assim, foi aí que eu percebi que era muito difícil trazer alguma coisa dessa para cá, né? Mas eu vejo que hoje passaram-se 3 anos, é pouca coisa. Mas, por exemplo, o retail media é uma coisa que eu acho que está bem acelerado aqui. A gente levou 20 anos para implantar um LED nas lojas, por fator de custos, tal, TensorFlex a mesma coisa, mas o retail media eu acho que ele está sendo mais rápido, né? Então, foi por isso que eu fiz a pergunta, e pelo que você está me falando, está mais avançado do que há 3 anos atrás. Olha, o mercado chinês evoluiu muito, eles estão muito agressivos, e tem muita gente fazendo seu produto lá, porque compensa, vale a pena, né? Por outro lado, para você, o mercado brasileiro não é para fracos, todo mundo sabe disso, né? E um daqueles 2 escritórios, eu conversei com o pessoal, e ele tem a intenção de vir para o Brasil, um daqueles 2 para oferecer 360. Só que é mais fácil eu vender projeto lá fora, porque a gente conversou com o mercado português, a gente foi lá na APAS de Portugal, viu, Ricardo? E é mais fácil eu vender, eu traduzir meu valor em dólar, que ainda para eles vai ser nada, do que ele chegar aqui e dividir o produto dele por 5, por 6, né? Então, é uma coisa complicada, mas eles têm a ilusão, pelo tamanho do mercado do Brasil, que a coisa é mais fácil do que realmente é, por isso que muita gente vem aqui quebrar a cara. A gente atende o grupo chileno Cencosud, e quando o Dom Horst era vivo até, né, e tinha diretoria, a gente foi numa reunião, ele mesmo falou: eu estou indo para o Brasil porque eu não tenho como crescer mais aqui na América do Sul. Eu já estou no Peru, eu já estou na Colômbia, estava no Chile, evidentemente, e na Argentina. Paraguai ainda não estava nesse boom que está agora. E ele falou: estou indo para o Brasil porque eu não tenho mais, eu tenho escala no Brasil, mas, tipo assim, eu já sei que vão me comer pela perna.
Tanto que ele comprou a Fresh Market depois nos Estados Unidos, né? E Que jogada ousada essa, hein, Marco? essa foi. E a gente atende a eles há mais de 10 anos, né? Agora eles compraram 1 giga, né, do Mambo, É verdade. e a gente está desenvolvendo um projeto. A gente fez o giga, agora está fazendo o giga pelo Cencosud e outras operações que eles estão trabalhando, até com uma expansão agressiva, né? Então, é um mercado que não é fácil. E outra coisa, né? Todo mundo sabe que todas as operações de varejo de supermercado e hipermercado estão na corda bamba, e saiu lá o grupo dos que estão com recuperação, não são poucos, né? E aí a gente também está fazendo um movimento no escritório para atender a indústria que vai para o ponto de venda. Por exemplo, BRF, a gente faz todo o material do BRF para PDV, porque é um outro tipo de contato, né? Existe um trade, existe uma verba destinada, o varejo, nesse aspecto, ele não é tão evoluído, as redes, né? E a gente está nesse trabalho, inclusive, de trabalhar com trade, a gente tá redesenhando o escritório e adequando às necessidades, né? Precisa. Muito bom. Alguém levantou a mão, deu um plim. Fui eu. Eu participei quando a Tramontina foi para o varejo, né? Na época eu dava consultoria para o Júlio Tacano, e eu participei da implantação da loja da Tramontina, e a gente teve muito contato com o Clóvis Tramontina, com a família toda, porque eles ainda são mais família do que profissionais, assim, não que eles não sejam profissionais, né? Não é essa a questão, mas ainda a família atua muito. E o medo do Clóvis era realmente vir para o varejo e quebrar a cara, porque ele tinha muito medo de que a loja pudesse tirar clientes dos quais ele vendia, Americanas, Carrefour, enfim, né? Onde não tem Tramontina, né? Não importa a classe social, todo mundo tem uma Tramontina, seja uma faquinha até o faqueiro que eles têm lá com pedras preciosas. Então, a gente sente mesmo que quando você faz um trabalho com a indústria, você tem que ir bem devagar para que eles entendam que a operação de varejo só vai agregar, né? Porque a grande maioria tem muito receio mesmo. Olha, eu sei que você tem que hoje em dia estar constantemente fazendo uma releitura do mercado, porque ele se movimenta muito rápido. E a gente não estava muito acostumado a isso, e temos que nos acostumar, né, de ir adequando, estrutura, porque também tem uma equipe, né? Quando você tem uma equipe trabalhando o varejo, é uma coisa. Quando você trabalha trade, ou você trabalha ação no ponto de venda, é uma outra cabeça, parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, você tem que ter estruturar as equipes para atender essas diferentes necessidades. Mas a gente tem uma coisa que eu acho que é positiva, que a gente conhece muito o ponto de venda. A gente fez muita loja, a gente conhece chão de loja e sabe como os produtos eles acontecem no ponto de venda. Eu acho que eu aproveito isso que me beneficia e me dá a liberdade de ajustar as outras coisas, né? Mas é difícil. Está no mudo. Sônia, está no mudo. Desculpa. O trade é muito confundido com visual merchandising, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, são duas áreas completamente diferentes. O trade age de uma forma, o visual merchandising é outra coisa, outra forma a ser desenvolvida. Então, isso também eu acho que o varejo está começando não, já tem um tempo, mas está mais maduro, né? Em termos de desenvolvimento, e quem faz... E o que você falou, eu acho que o diferencial é quando você conhece o chão de loja, né? Você vai lá para a linha de frente, vê o cliente comprar, vê o cliente pagar, participa, porque eu acho que isso traz muita informação para os projetos. Sem dúvida. Legal. Maravilha, gente. Olha, se não tiver mais perguntas, vou... Né?
pedir licença para encerrarmos. Olha, essa conversa iria longe, sabe? Ficar falando de loja é uma delícia. E acho que o momento está convidando, né, Marcos? Porque a gente está vendo realmente alguns modelos, assim como a gente viu o esgotamento dos hipermercados, agora a gente está começando a ver uma certa saturação já dos atacarejos, né? Então, qual vai ser, né, o novo, a bola da vez, né? Qual será o formato que vai emplacar? Eu acho que não tem assim. A minha percepção é que a gente vai multiplicar, né? Que a última milha vai crescer muito, né? Então, eu gosto muito do hard discount, por exemplo, mas eu não posso dizer que o hard discount vai tomar o lugar do atacarejo. Não, né? Acho que eles podem conviver. Eu acho que cabem muitas lojas de hard discount em torno dos atacarejos, mas a tecnologia está permitindo trabalhar cada vez mais a última milha, as entregas, as lojas autônomas, sem funcionários, né? E a gente precisa, no Brasil, sofisticar essa cadeia, porque a gente depende de poucos formatos. Né? Agora, na última década, só se fala em atacarejo. Né? Então, a gente tem uma distribuição muito concentrada em poucos formatos. Nos países muito resistentes, viu, Ricardo? Muito resistentes. Eles não querem sair desse formato. Se você pegar os atacarejos, tirar o logotipo da frente e entrar na loja, tudo igual. Exatamente. É tudo absolutamente igual, sabe? E dá para a gente fazer diferente de uma forma eficiente, sabe? Concordo plenamente. Então, quer dizer, eu estava dizendo, em mercados mais avançados, você tem uma pluralidade de formatos, né? Porque o consumidor ele quer isso. Tem momentos que ele quer abastecimento, tem outros que ele quer conveniência, né? Então, ele precisa ter uma oferta de formatos varejistas para todos os momentos, as jornadas de compra que ele tem. E a gente vê o varejista desse jeito aí, Marcos. Ele aprende com ele mesmo, acredita naquela verdade e vai até o fim, né? Às vezes esse fim não é tão romântico. Pois é, né? Mas é isso. Bom, olha, eu queria agradecer muito o Marcos. Marcos, parabéns. Foi riquíssima sua apresentação e agradecer a todos vocês também pela participação, pela presença. Espero logo mais, daqui a umas semanas, estarmos juntos novamente com outro tema. Gente, eu que agradeço, foi um prazer revê-los aí, muitos conhecidos aqui, na realidade todo mundo já participou, Sanzi está aí também, muito bom, eu que agradeço. Obrigado, Marcos, parabéns. Valeu, gente. Tchau, gente, obrigada, Marcos. Tchau, tchau, até. Tchau, até.